Olá, o programa Floripa em Foco de hoje vai discutir um tema muito importante para praticamente a totalidade da população, que é a reforma da Previdência. Esse tema que está em discussão no Congresso Nacional e que traz profundas mudanças nesta área. E para isso nós convidamos o advogado especialista em direito previdenciário Matusalém dos Santos, que tem feito esse debate em Santa Catarina, tem dialogado sobre esse tema, já esteve inclusive em outros momentos no Congresso Nacional falando sobre este tema aos parlamentares, e nós temos o privilégio de termos aqui hoje o Matusalém dos Santos para falar sobre a reforma da Previdência. Tudo bem, Matusa? Tudo bom, Gilberto? É um prazer estar aqui novamente na TV Floripa. Bom, a reforma da Previdência, para a gente começar essa conversa, é justificada pelo governo federal, anunciando e dizendo que há um déficit previdenciário. Como é que você avalia essa justificativa? Então, Gilberto, esse é um dos pontos assim, mais difíceis de a população entender e compreender. Mas tem vários estudiosos da área, tanto na área fiscal, a ANFIP, Associação dos Fiscais da Previdência, Auditoria Cidadã da Dívida, teve uma CPI também no Senado Federal. Enfim, tem vários economistas que defendem e conseguem fundamentar matematicamente que a Previdência não existe déficit, né? Por que não existe déficit? Porque a nossa Previdência, a exemplo de outros países do mundo, ela faz parte de um sistema chamado Seguridade Social, que envolve a saúde e também a assistência social. Então, é Previdência, Saúde e Assistência Social. E a Constituição Federal, ela estabelece uma relação de tributos para financiar, para custear, para fazer o pagamento, né, das despesas com essas três áreas, né? E esses tributos, eles vão além daquilo que se arrecada na folha de pagamento, que é a contribuição direta do salário da pessoa, ou que a empresa faz o pagamento, ou que a pessoa autônoma faz o pagamento lá no carnezinho e tal, né? Envolve tributos que vêm das loterias, que vem, por exemplo, da contribuição sobre lucros das empresas, enfim, série de tributos. E tem, historicamente, esse conjunto de tributos, essa cesta de tributos, sempre deu conta de cobrir todas as despesas com previdência, saúde, educação e assistência social, inclusive sobrando dinheiro para que o governo pudesse retirar uma parte e usar em outras coisas, que é a desvinculação das receitas da União, né? Então, primeiro, por esse motivo já não dá prejuízo à Previdência, não dá déficit, né? Mas por que o governo diz que dá déficit? Esse que é o mais importante. Porque ele quer que esses outros tributos não venham mais para a Previdência, que a Previdência seja paga exclusivamente com o que arrecada na folha de salários, que é o que o trabalhador desconta no seu salário, mas o que a empresa paga, né? Quando se diz folha de salário, envolve também os autônomos pagando no carnê, os empresários que pagam a sua própria contribuição, além da dos empregados e tal, né? O governo faz essa conta. Quando você faz essa conta, realmente a despesa, né, a receita e a despesa da Previdência ficam apertada e o dinheiro falta. Mas essa não é uma conta correta, não é uma conta legítima. Você querer pagar a despesa com Previdência, com aposentadoria, com auxílio, com pensões, apenas com arrecadação sobre a folha. Por que não é assim? E não é assim, inclusive é bom que se diga que a maioria dos países do mundo não faz isso. Não cobre a sua Previdência só com a arrecadação sobre a folha. E por que não faz isso? Porque por conta da sociedade moderna, digamos assim, aumento da expectativa de vida, as pessoas envelhecendo e vivendo mais, as mulheres tendo menos filhos, acontece um fenômeno que tem menos gente trabalhando e mais gente se aposentando, digamos assim. Há um certo desequilíbrio aí. Nós já tivemos no passado recente, 40, 50 anos, 30 anos atrás, 5, 7, 9 pessoas contribuindo, 9 na ativa, como se diz, para uma pessoa aposentada ou em benefício. Agora nós temos 2,5 trabalhando ou contribuindo para um recebendo. Mas, por outro lado, as pessoas que estão trabalhando hoje têm um nível de produtividade muito grande, produzem mais riqueza para a sociedade. Então, os outros tributos que vêm para a Previdência, eles são fruto dessa riqueza. E quando você coloca
tributo para a Previdência, que não é só do trabalho, acontece um fenômeno importante e saudável. É que as pessoas que não têm renda de trabalho, ou que não estão pagando diretamente a Previdência, elas pagam via os tributos. Por exemplo, um desempregado, quando recebe o seguro-desemprego, ele consome, e se naquele produto tiver tributos, que a maioria tem, né? Tributos para a Previdência. Mesmo a pessoa que pede esmola aí na rua, quando ela vai gastar o dinheiro daquela esmola, ela acaba contribuindo para a Previdência e para a assistência social. Quem já está aposentado também, ao gastar o seu aposento, né, ele acaba também contribuindo indiretamente para a Previdência Social. Esse é um sistema muito mais saudável, é um sistema usado em muitos países do mundo, não é só no Brasil, e foi o sistema escolhido pelo nosso Constituinte de 1988. Então, sobre esta lógica, a Previdência não tem déficit e é mais saudável que ela funcione assim do que do jeito que o governo está propondo, que é forçar o equilíbrio da Previdência apenas com a arrecadação sobre a chamada folha de salários. E dentro desse debate, Matusalém, esse déficit se apresenta muito fortemente, ele se apresenta mais a partir de 2015 até o presente momento. O governo faz um cálculo disso até 2060 e diz que a Previdência vai ficar inviável em 2060. Só que ele está fazendo um cálculo em cima do pior período da história da Previdência. É como se uma família que tem 5 pessoas que trabalham, de repente fica 4 desempregados, e aí tu faz o cálculo em cima apenas do trabalho de uma pessoa e não projeta a possibilidade das demais pessoas voltarem a trabalhar e contribuir com a renda familiar. E isso é mascarar um pouco esse debate. Então, de 2015 para cá, nós tivemos vários acontecimentos, né? Uma ampliação, um aumento da crise, isso gerando mais desemprego, diminuição do consumo das pessoas, automaticamente diminuiu a receita. Então, até 2015, a Previdência chegava a ter superávit de mais de 50 bilhões de reais por ano. 2016 foi um superávit menor, 2017 e 2018 começou sim a ter algum tipo de déficit também nesse conjunto da Seguridade, mas por conta disso que você fala, dessa crise, né? A reforma trabalhista contribuiu para a crise porque as pessoas ficaram desempregadas, as pessoas foram para subemprego, foram para a informalidade, e isso tudo impactou no consumo, impactou na arrecadação da Previdência Social. E aí o governo se aproveita, né, usa os dados, as informações deste momento, que é um momento que não é um momento perene, né, nós não vamos viver em crise a vida inteira, vai ter que ter emprego, vai ter que melhorar a economia, né, é natural que isso aconteça. E aí quando você faz o cálculo em cima desse período e projeta para o futuro, você acaba mostrando que lá no futuro o problema vai ser maior do que ele é hoje, ou maior do que ele realmente vai ser. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já conversando com o Matusalém dos Santos sobre a reforma da Previdência. A TV Floripa agora tem aplicativo para celular. Baixe o app TV Floripa no Play Store e assista a nossa programação. Muito bem, voltamos com o advogado especialista em direito previdenciário, Matusalém dos Santos, que está falando sobre a reforma da Previdência. Bom, uma das questões que as pessoas prestam muita atenção quando se fala da reforma da Previdência é o debate da idade mínima. Como é que fica essa questão nesta reforma? E, além disso, também poderíamos já abordar a questão do cálculo, que vai impactar muito fortemente em cima da aposentadoria das pessoas, que às vezes não é percebido pelo cidadão. Então, Gilberto, esse é uma outra questão importante, né? Para que as pessoas entendam, hoje já existe uma idade mínima para aposentadoria, né? Que é de 60 anos para a mulher, 65 para o homem, ou seja, uma tal aposentadoria por idade, onde as pessoas precisam ter pelo menos 15 anos de contribuição. Mas também existe uma aposentadoria chamada por tempo de contribuição, apenas por tempo de contribuição, que neste caso não precisa ter o mínimo de idade. Completou o tempo, a pessoa pode se aposentar e com um cálculo próprio desse tipo de aposentadoria, né? O que o governo quer fazer é acabar com esta aposentadoria por tempo e jogar todo mundo para tal aposentadoria por idade. Ou seja, não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, todo mundo vai para a da idade. Mas nesta aposentadoria por idade, ele muda tanto os cálculos como também o período
contribuição que a pessoa precisa ter para fazer jus à aposentadoria. Ele aumenta a idade da mulher, de 60 anos para 62 anos, o homem continua 65 anos, mas, veja bem, essas duas idades, mulher e homem, é o que ele chama de idade de arrancada, de início, né, para quando o projeto for aprovado. Por quê? Porque existe um gatilho, existe um artigo no projeto que diz o seguinte: sempre que pela tabela de expectativa de vida do IBGE, a expectativa média da população brasileira aumentar um ano, essas idades 62 e 65 também vão aumentar. Na prática, o que significa isso, Gilberto? Nos últimos 20 anos, a expectativa de vida da população brasileira tem aumentado em média 2,5 meses por ano, 2,5 meses. Então, a cada 5 anos aumenta um ano, por exemplo. Então, significa que daqui 5 anos, por exemplo, já vai ser 63 anos para a mulher, 66 para o homem, daqui 10 anos vai ser 64, 67. Então, para todo mundo que está nos ouvindo aí, tem por volta de 40, 45 anos ou menos, a idade mínima para aposentar não vai ser nem 62, nem 65. Vai ser 68, vai ser 70 anos de idade. Essas vão ser as idades mínimas do futuro, um futuro breve, daqui 20 anos, 25 anos mais ou menos. Tá? A outra questão é que hoje a pessoa precisa ter 15 anos de contribuição. E a média de contribuição dos brasileiros é de 13,5 por ano, já não é nem de 15. E o governo quer passar isso para um mínimo de 20 anos de contribuição. As pessoas terão que ter no mínimo 20 anos de contribuição para poder se aposentar. É 20 e a idade. O problema é que mesmo tendo 20 anos, ele não vai ganhar o que ele ganha hoje se tivesse 20 anos. Eles querem reduzir, né, o cálculo, o valor dos benefícios, né? De maneira que a pessoa só vai conseguir ganhar um valor integral do seu benefício se ele perfazer, se ele contribuir por 40 anos de contribuição. Mas o 40 anos não lhe dá o direito automático de aposentar. Então, para aquelas pessoas que conseguirem ter o 40 anos de contribuição, ainda terão que esperar a idade. Se ela tiver 40 anos de contribuição e tiver só 60 de idade, talvez tenha que esperar os 70, porque é a idade mínima para aposentar lá no futuro, certo? Mas se ela tiver os 65 ou 70 de idade e não tiver, por exemplo, os tais 20, que é o tempo mínimo, ela também não aposenta. Se ela tiver 70 de idade e tiver lá no futuro, estou falando, num futuro breve aí, e tiver apenas 15 anos de contribuição, ela vai ter que contribuir mais 5. Possivelmente se aposentar só com 75, se é que ela vai ter força contributiva para fazer isso lá aos 70 anos de idade. Então, o que tem, que a gente que trabalha com isso no dia a dia, né, com direito previdenciário, conclui que essa regra vai ser uma regra muito severa. Poucos países do mundo usam essa regra de um tempo de contribuição tão grande. Mesmo que alguns países usam idade mínima de 65 anos, 63, 67, esses países, a maioria, tem expectativa de vida maior que a do Brasil. O Japão tem em média 10 anos a mais. Itália, França, Inglaterra, esses países têm expectativa maior. E alguns países desse exigem apenas 10 anos, 5 anos, 15 anos de contribuição para combinar tempo e idade. E no Brasil, apesar da expectativa de vida ser bem menor do que esses países, eles querem colocar uma idade muito elevada e um tempo de contribuição mínimo elevado, que são esses 20 anos de contribuição. Ok, nós vamos finalizar esse programa e voltaremos num próximo programa discutindo outros temas da reforma da Previdência, porque é um tema bastante amplo e é difícil esgotar em tão pouco tempo. Agradecer o advogado Matusalém dos Santos e até o próximo programa. Obrigado, Gilberto. Estou à disposição. Muito bem. O programa Floripa em Foco fica por aqui. Em breve nós voltamos com o advogado Matusalém dos Santos falando mais sobre a reforma da Previdência. E talvez o assunto mais importante da reforma da Previdência é as pessoas saberem o que ela significa e terem as informações do que ela realmente representa para cada um.